da cidade. Não é? Sim. Como resolvem o uso da arquitetura na relação entre paisagem e pré-existente? Se calhar aqui mais dentro do Porto Vivo, reabilitação. E o uso desta como construção de paisagem. A arquitetura para se integrar, não é? E passar um pouco despercebida, não é? E a arquitetura como construção de paisagem. Assim, na questão da Baixa Portuense, o nosso trabalho aqui, o importante é passar o mais despercebido possível, ou seja, parece que a intervenção não houve intervenção, porque por si já é um património interessante, não é? Portanto, há a ideia de preservá-lo e, portanto, as nossas intervenções em património histórico é ser o mais subtil possível, ou seja, ser mais de resolver problemas de funcionalidade e resolver o mau estado de conservação dos edifícios, do que propriamente fazer uma obra e dizer, olha, estou aqui, sou muito... Não. Este é um tipo de integração, a paisagem urbana, digamos. A reabilitação tem muito disso, que as reabilitações bem feitas são aquelas que parece que não houve intervenção do arquiteto, não é? Mas se tivessem a possibilidade de fazer um objeto, não é? Que construísse paisagem, como é que encarariam esse desafio? Mas já estamos a falar na Baixa? Não, o reabilitar é na Baixa, agora sim. Podemos abranger mais campos. Genéricas. Sim, uma forma genérica. Um objeto que construísse paisagem. Como é que encarariam esse desafio? É um desafio mais. Isto estás a falar de uma construção exato. Em, sim, digamos, uma casa... Tudo na arquitetura, sim, uma casa, um museu, uma casa da música que foi construída na cidade e constrói paisagem, não é? Sim, acho que depende muito do programa, do sítio, do local, não é? Isso é um desafio, mas porque estamos a construir algo sem referências, não é? Sim, estamos a construir algo de novo. Não, tem sempre referências. Que vai marcar nem que seja no meio do campo, as referências podem ser a topografia Exatamente. E as árvores. Há sempre referências. Orientação solar e tem muito a ver com a intenção, não é? Nós podemos ter uma atitude mais tímida, não é? E querer esconder ou exatamente o oposto. Depende muito, acho que falar assim no abstrato é complicado. Um caso mais concreto seria o Ganem Bilbao. Que na altura era uma cidade um pouco desmazelada, não é? Sim. E depois da construção, eu estou a usar este ícone, pode não ser ícone, mas que construiu paisagem, construiu uma imagem, não é? Como nós podemos ver uma planície lentejana, não tem nada, é árida, uma planície para outra é exatamente igual. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de construir paisagem lá, construir algo, como é que encarariam isso? Se iam achar que seria muito difícil, que seria é todo um desafio, relativamente fácil? É um desafio, eu acho que é natural que tenha as suas dificuldades, é um projeto. Não, acho que não tem a ver com a dificuldade, tem a ver muito com o programa e com aquilo que nós nos propomos a fazer. Se o objetivo, não é? Nós usamos muito isso, nós trabalhamos para clientes. Se o objetivo do cliente fosse realmente esse, fazer uma imagem que atraísse, não é? Eu penso que é interessante. Nós, a arquitetura, normalmente, o que nós costumamos fazer no escritório é bastante contextualista. E, portanto, raros são os exemplos que a gente tem em que, de facto, temos paisagem isolada e a peça... Sim, mas também temos que ver uma coisa, estamos a falar de programas específicos, não é? Porque faz algum sentido, não é? Como agora o Museu de Foscou, também é assim, não é? Pois, isso aí é... E acho que sim, aí podemos ter... Acho que também o arquiteto enquadra-se um bocadinho ao programa e à intenção, portanto, acho que sim, mas... Não havendo referências, é evidente que a referência vai ser o próprio projeto, digamos. Há liberdade, há mais liberdade, de facto, na formalização. Não sei se era isso que estavam a perguntar. Sim. A cor, textura e luz são elementos da arquitetura que todos nós achamos magníficos numa obra, mas são elementos muitas vezes negligenciados pelo arquiteto. Pensam que será pela complexidade da sua manipulação ou será apenas uma questão de orçamentos ou imposições por parte de outras entidades? Eu acho que às vezes... Posso responder? Sim. Não, eu acho que às vezes uma das questões em que isso pode ser negligenciado pode ser pelo não, eu ia dizer que não há negligência. Por exemplo, tu pensas aqui num projeto em que a gente não tem pensado em uso. São sempre temas fundamentais. Não tem nada a ver com orçamento, nem tem a ver nada. Agora, claro que há limites, mas são sempre questões pensadas e quadradas nos projetos. Mas, por exemplo, em questões de cor, texturas, muitas vezes acordada por materiais, às vezes não se adota certos materiais. Exato, é nesta área que eu quero entrar. Há esse jogo, é neste jogo que eu quero entrar. Há esse jogo.
a esse jogo. Por exemplo, aquela casa em que nós pegamos na cobertura inteira e trouxemos para a fachada e é tudo, não é? Jogamos com cor e com textura, sempre com a questão da luz. A luz é essencial. É preponderante. Nós trabalhamos muito a luz. Há várias obras que não podem explorar mal isto, então não será pela difícil manipulação dos elementos, será mais por uma falha do arquiteto, então. Não é? Sim, quando estas situações acontecem, não é por orçamentos nem imposições de. Acho que é por falta de atenção, se calhar. Ou falta de. Relativamente à cor, podia haver PDMs que uniformizassem algumas construções. Mas a cor, o interior, eu o exterior. A cor, como textura, como. Mas nós podemos tirar partido delas, mesmo que sejam impostas, não é? Podemos tirar partido disso, sempre. Eu acho que o arquiteto é que tem que ser suficientemente criativo e dar resposta a essas limitações, que são importantes para a nossa criatividade. Às vezes as limitações ajudam precisamente são, digamos, provocações ao projeto dar uma viravolta e ficar... É muito mais fácil quando trabalhamos com um cliente que nos põe muitas imposições, porque então aí nós estamos a jogar com algumas condições, com um arquiteto, com um cliente diga faça o que quiser, proponha, nós aí ficamos completamente desarmados, não é? Porque podemos fazer tudo, é muito mais difícil, é engraçado. Isto quase que entra na questão anterior. Sim. A questão da... Não haver limites. Exato, não haver limites. Nós com o contexto é muito mais fácil... Sim, mas é diferente, porque nós, quando não temos esses limites, agarramos-nos a outras coisas. Era como eu estava a dizer, a topografia, ou às vezes algum elemento na paisagem que nos possa despertar. Há sempre referências, nós é que temos que saber procurar. A função do arquiteto é ver onde é que está a referência. Aliás, a própria cor e a luz e a textura podem ser uma referência. Nós é que temos que ser sensíveis a elas, sensíveis ao ponto de as ver, porque acredito que haja muitos arquitetos, não é? Mas haja muitos. Às vezes podem passar despercebidos, não é? Quando são abordados por um cliente e ele pede um determinado programa aliado a uma determinada forma, não sentem algum receio de não conseguir interpretar o que o cliente pretende? Eu não percebi a pergunta. Quando são abordados por um cliente, ele já vem com uma ideia pré-feita daquilo que quer. Sim. Vocês não têm um bocado de receio de não conseguir responder ao cliente? Não. Aliás, muitas vezes os clientes aparecem-nos com bonequinhos e nós tentamos dissecar e perceber o que é que ele quer e depois fazemos o nosso exercício. E ele fica com o bonequinho dele e às vezes é agradavelmente surpreendido com a mesma ideia, ou seja, o conceito está lá, aquilo que ele pedia está lá, mas com uma forma diferente. Nós achamos que está mais enquadrado, porque esse exercício deve ser feito pelo arquiteto e não pelo cliente. E geralmente ficam agradavelmente surpreendidos. Nós nunca nos agarramos a isso quando vemos que as coisas estão mal feitas, porque não é? Por algum motivo eles recorrem ao trabalho do arquiteto, mesmo para resolver. Mas muitas vezes acontece isso, temos clientes que vêm com os bonequinhos feitos, com os esquemas montados e acham que vêm aqui que é para dar um jeitinho. E nós olhamos para aquilo que ele está tudo errado, não é? O conceito está lá, mas está mal montado, então mas fazemos sempre isso, nós dispomos sempre a fazer o nosso trabalho de arquitetos. Como encaram quando chega um projeto novo ao ateliê? Quais processos ou etapas a percorrer? É um bocadinho igual que falamos, fazemos uma pesquisa histórica do edifício, no caso de ver, perceber, as visitas ao local são fundamentais, não é? Sim, se for um programa novo que nunca tínhamos abordado, tentamos inteirar-nos de referenciar-nos de situações, não é? Sim, há a parte burocrática do licenciamento. E lá está, aqui mais uma vez, vamos buscar referências, lá está, dependendo dos projetos e das intenções, a gente referencia-se num ou noutro arquiteto, por algum motivo, tem alguma afinidade. Depois a nossa abordagem, costumamos fazer, nós trabalhamos mais com maquetes do que com 3D, não sei porquê, mas também trabalhamos com a parte da visualização, portanto fazemos esse estudo, essa aproximação tridimensional, preparamos bem os estudos prévios e depois uma questão de discussão com o cliente, não é? E afinar o programa, porque geralmente também não acertamos à primeira. E se calhar com uma base de trabalho é que o cliente vai afinando também o seu interesse, não é? É sempre engraçado quando começa um projeto, porque quando o projeto a folha ainda está em branco, há não sei quantas hipóteses de projeto. Depois lentamente vai-se diminuindo até chegar àquilo que o projeto vai ser. É sempre uma sessão de tentativas e ajustes. O projeto
vocês se calhar aprenderam isso na faculdade, nunca fica estabilizado, não é? Ele é infinito.